Quero pedir para você abrir comigo a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Nós vamos ler o verso 6 até o verso 16. Primeira Coríntios, capítulo 2, do verso 6 até o verso 16. A gente vai ler um trecho um pouquinho mais longo, então eu peço a sua atenção em reverência à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor irá falar aos nossos corações nessa noite. Então, primeira aos Coríntios, capítulo 2, verso 6 até o verso 16, diz assim a palavra do Senhor. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que está nele? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Santo Espírito do Senhor, que nos deu a conhecer os mistérios de Deus revelados em Cristo para a nossa glória. Que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez, iluminando o nosso entendimento, para que possamos, Deus, compreender aquilo que o Senhor nos tem dado gratuitamente em Cristo, para a glória do Senhor, para a nossa edificação e para a proclamação do Teu Evangelho. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se você tem acompanhado as notícias essa semana, se você tem visto aí o que tem acontecido, você percebeu que um grande evento, um evento mundial, ele se iniciou essa semana, que são os Jogos Olímpicos de Verão, mais conhecido como as Olimpíadas. E uma imagem rodou o mundo todo, chocando as pessoas de todos os cristãos de toda parte. Vou para o Gabriel projetar aqui para a gente. Talvez você tenha visto essa imagem aí, que rolou na abertura dos Jogos Olímpicos. Né? Ali na parte de cima, nós tivemos uma espécie de reinterpretação, reencenação ali de uma pintura muito famosa de Leonardo da Vinci, se eu não me engano, que é a última ceia do Senhor, né? A Santa Ceia do Senhor, ali Jesus reunido com os seus 12 apóstolos e tudo mais. E a gente teve ali uma reinterpretação dessa cena na abertura dos Jogos Olímpicos, com travestis, drag queens, homossexuais ali, reinterpretando esse momento da ceia do Senhor. E muitas pessoas ficaram escandalizadas, alguns acharam que foi uma tremenda blasfêmia, outros que foi uma profanação de símbolos cristãos sagrados, algumas pessoas ficaram realmente indignadas, outros tentaram desconversar e disseram que não era bem assim, a própria organização do evento tentou dizer que não tem nada disso, mas na verdade nós percebemos que foi sim, como o cristianismo tem sido sempre atacado, sempre o cristianismo, né, uma espécie de ataque
aos valores que construíram a sociedade, a nossa sociedade ocidental, a moralidade cristã, os ensinos de Cristo, que hoje em dia estão sendo rechaçados, zombados, estão sendo substituídos por uma nova religião. Isso daqui não é por acaso que está ali daquele jeito. O que tem se colocado para nós, o que essa cultura progressista, o que essa cultura tenta nos impor, não é algo ingênuo, não é simplesmente a não religião, a irreligião, mas é uma espécie de nova religião com os seus ícones, também com os seus objetos sagrados, com as suas referências sagradas, com os seus próprios credos, todos eles seculares sim, mas uma espécie de nova religião que tenta substituir a religião cristã, tenta usurpar o local da religião cristã, utilizando-se muitas vezes dos símbolos cristãos como o cadáver que eles tentam ali utilizar, né, trazendo essa espécie de religião zumbi, uma religião secular, com suas vacas sagradas, com os seus postes, com os seus ídolos, com a sua moralidade, com também a sua religiosidade, e aí de você se questionar, se você questionar a religião secular, você será perseguido pelos inquisidores dessa época, e você será queimado a sua reputação em praça pública, você não terá direito à voz. Mas a pergunta que eu queria trazer para vocês, trazendo essa imagem, é por que disso? Por que essas pessoas fazem isso? O que as motiva? O que leva elas a zombarem do Evangelho? E o que faz com que nós percebamos isso e percebamos essa zombaria e essa chacota que é feita com o nome de Deus como sendo algo absurdo? O que há de diferente? O que os motiva? O que eles têm ou o que eles não têm que os fazem agir dessa forma? Os fazem zombar, os fazem tratar o Evangelho de Cristo como escárnio e com zombaria, rejeitando aquilo que nos é revelado nas Escrituras. A gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite, a gente vai entender qual é a grande diferença e por que eles agem dessa forma. Na verdade, não deveria ser uma surpresa para nós, porque isso não é nenhuma novidade. O que eles estão fazendo com o nome de Cristo, zombando do nome de Cristo, não é nenhuma novidade. Desde os tempos antigos, isso já acontece. Existe uma pintura muito famosa, eu poderia trazê-la, acabei não me lembrando de pesquisar essa imagem, de cerca dos primeiros séculos, onde tem uma imagem de um homem crucificado com uma cabeça de burro, ali dizendo que esse era o Deus dos cristãos, né? E ali tinha uma ilustração, uma gravura feita na pedra de um homem crucificado com uma cabeça de um burro, dizendo: esse aí é o Cristo que os cristãos adoram e o qual eles veneram, o qual eles se prostram diante dele. Então essa zombaria, esse tipo de coisa não deveria nos chocar, não deveria nos escandalizar, porque é o que tem sido feito há 2000 anos, né? É o que o nosso Senhor Jesus morreu na cruz, sendo zombado e escarnecido, sendo humilhado diante dos poderosos dessa época, diante daqueles que detêm a influência naquele período, e por isso aqui não é nenhuma novidade. Se você ficou extremamente escandalizado, meu irmão, eu quero te dizer que isso não é nenhuma novidade. Isso acontece desde que o cristianismo se expandiu a partir do primeiro século. Paulo ele fala um pouco para nós sobre isso. Nesse texto que a gente leu, obviamente não é a mensagem central do que Paulo está falando, mas ele lida um pouco com isso. No primeiro verso 6, você vê que Paulo ele começa com uma expressão, né? No entanto, porque ele obviamente está retomando um pouco daquilo que foi falado nos versos anteriores, especialmente o verso 4 e o verso 5, quando Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Mas Paulo, ele ele não quer ser mal entendido pelos coríntios, quando ele afirma que a palavra dele não consistia em persuasão de sabedoria. Ele não está dizendo de maneira alguma que ele não trazia uma palavra de sabedoria entre eles, por isso que ele começa o verso 10 dizendo: no entanto, eu quero dizer para vocês que nós transmitimos sim uma sabedoria para vocês. Quando eu digo que a minha intenção não foi pregar o evangelho até vocês com palavras persuasivas de sabedoria para que a fé de vocês se apoiasse no poder de Deus e não em subterfúgios humanos, não na sabedoria humana, agora ele precisa dizer: no entanto, nós transmitimos sim um tipo de sabedoria para vocês. Nós não deixamos de transmitir a sabedoria que vem de Deus.
A sabedoria que vem do alto, não a sabedoria desse mundo, uma sabedoria invertida, vamos dizer assim, que é uma sabedoria que vem proposta pelo reino de Deus. A questão toda que Paulo vai tratar agora diz respeito à natureza dessa sabedoria. O que essa sabedoria tem de diferente dessa sabedoria que o mundo tem a nos oferecer? E essa natureza é justamente o que torna impossível para aqueles que buscam uma sabedoria meramente humana reconhecê-la, conhecê-la, abraçá-la. Então Paulo começa justamente dizendo que ele transmite essa sabedoria entre os maduros, né? Interessante, aqueles que são maduros, aqueles que são crescidos, aqueles que são plenamente estabelecidos nas suas faculdades intelectuais, nas suas faculdades mentais. Essa expressão, aqueles que são maduros, nada mais é do que uma forma de Paulo se referir àqueles que estão em Cristo. Dentro da argumentação de Paulo, as pessoas maduras são aquelas que têm a Cristo Jesus. Isso é importante porque em alguns outros textos isso vai fazer mais sentido, mas a interpretação equivocada de algumas expressões de Paulo aqui, como essa questão de maduros, crentes espirituais e carnais, o homem natural e o homem espiritual, tem sido muito mal interpretado na história da igreja, gerando em algumas tradições uma espécie de hierarquia cristã. Você tem os cristãos que são espirituais, os cristãos que são carnais, e são espécies diferentes de cristãos. Não é absolutamente sobre isso que Paulo está falando. A gente vai ver que essas expressões elas são usadas dentro de um contexto específico, especialmente Paulo usando o que alguns estudiosos acreditam, o próprio linguajar que os coríntios utilizavam a si mesmos, aplicavam a si mesmos, e agora Paulo está usando esse linguajar de maneira irônica com eles, dizendo, olha, nós estamos pregando aqueles que são maduros, nós transmitimos vocês não dizem que são maduros? Nós transmitimos essa sabedoria àqueles que são maduros. Paulo parece que está usando uma espécie de ironia, né? Como eu falei, eles são maduros em Cristo, eles estão em Cristo, mas, ironicamente, eles estão agindo como bebês na fé. Eles estão agindo como aqueles que não têm Cristo. Apesar deles terem recebido o Espírito, apesar deles serem pessoas do Espírito, eles estão agindo como pessoas carnais. Então essa é o contraste que Paulo está estabelecendo, principalmente no capítulo 3, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. É essa distinção. Vocês são cristãos, vocês são maduros, mas infelizmente as atitudes de vocês, o pensamento de vocês, tem demonstrado que vocês têm agido como se não fossem, como se fossem bebês, como se fossem imaturos, como se não tivessem a Cristo. Então Paulo aqui agora ele já está usando essa linguagem provavelmente para mexer com eles. Já está começando a apresentar esse argumento que mais para frente ele vai desenvolver um pouco mais. E ele está exortando justamente esses cristãos para que eles possam passar a agir e a pensar, de fato, como pessoas que estão em Cristo, como pessoas maduras, especialmente deixando de perseguir um tipo de sabedoria humana que estava levando essa igreja a sérios problemas, divisões, rachas, problemas de relacionamento que estavam no meio ali dessa comunidade. Então Paulo está escrevendo para eles, olha, nós transmitimos uma sabedoria sim, a sabedoria de Deus, não a sabedoria do mundo. E ele descreve então como essa sabedoria se manifesta. Os versos 7 e 8, Paulo diz o seguinte: transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então há 4 formas, né, 4 maneiras a que Paulo se refere a essa sabedoria de Deus. Primeiro, é uma sabedoria que existe em mistério. A gente precisa entender o que significa esse mistério, né? Obviamente, Paulo não está falando sobre um tipo de ensino que é inacessível ou que é dito em segredo. Isso é uma espécie de gnosticismo, que prega um ensino secreto que somente os iniciados têm acesso a esse ensino para que eles possam, então, alcançar uma elevação espiritual acima dos outros seres mortais qualquer, comuns, né? Não é isso que o cristianismo prega. Então, quando Paulo fala que essa sabedoria está em mistério, essa palavra, especialmente em Paulo, tem um significado específico. Se refere a algo que antes estava oculto.
que antes era um mistério, que antes não havia sido revelado. Os olhos humanos não podiam vislumbrar isso. Os seres humanos não poderiam alcançar o tipo de sabedoria que agora foi revelada por meio do Espírito, utilizando apenas a sua razão, utilizando apenas o seu raciocínio. Mas agora esse mistério nos foi revelado por meio de Cristo e tem se tornado compreensível a nós por meio do Espírito Santo. Paulo vai dizer também que essa é uma sabedoria que estava oculta, também tendo uma relação com essa mesma ideia de mistério, mas esse algo estava oculto, ou seja, no passado estava oculto, agora não está mais. Deus revelou isso ao seu povo. Essa sabedoria foi revelada por Deus ao seu povo. E essa sabedoria foi destinada para a nossa glória desde antes da fundação do tempo, ou seja, essa sabedoria, o que Paulo deixa entender e ele vai escrever melhor, é que essa sabedoria de Deus é a salvação através do Messias crucificado, que foi revelada para nós agora, e que significa que desde antes da fundação do tempo, Deus já havia separado essa salvação para o seu povo, para a nossa glória, para que nós também pudéssemos participar da glória de Deus na consumação dos tempos. Então essa sabedoria revela tudo isso. Mas uma outra questão que Paulo diz é que nenhum dos governantes deste século, essa palavra aqui se refere àqueles que são os poderosos da sua época, aqueles que são os sábios dessa era, daquele momento, aqueles que são poderosos aos olhos humanos. Especificamente também, Paulo está fazendo uma referência àqueles que crucificaram a Jesus, esses são os poderosos, não podem compreender essa sabedoria. Eles não compreendem a natureza dessa verdadeira sabedoria, o qual se opõe à compreensão humana. E justamente por serem ignorantes, Paulo vai dizer, justamente por esses poderosos serem ignorantes dessa sabedoria, eles fizeram aquilo que a sabedoria humana exigiria, né? Eles crucificaram Jesus, que para eles seria apenas um impostor. Diante da sabedoria dos homens, Jesus era apenas um impostor. Então, utilizando da sabedoria humana, eles crucificaram a Cristo. Agora, o que é interessante, o que é uma ironia, quando a gente pensa nessa realidade. Porque, de acordo com a sabedoria do mundo, eles estavam tentando se livrar do Jesus crucificado. Mas, na verdade, o que eles estavam fazendo era executando a vontade de Deus e o plano eterno de Deus para a nossa salvação. Por isso, quando a gente vê algo como aquela imagem que a gente viu aqui no início das Olimpíadas, a gente não deveria ficar chocado. A gente deve se indignar, obviamente, como cristãos, devemos nos indignar e devemos lutar contra esse tipo de manifestação blasfema, contra figuras, ícones cristãos, mas não deveríamos ficar chocados com isso. Porque o que eles estão fazendo é justamente, na sabedoria do mundo, tentando se livrar de Cristo. Assim como aqueles primeiros poderosos fizeram. Eles achavam que na sua soberania, na sua sabedoria, eles estavam silenciando a Jesus. Eles achavam que eles estavam dando um jeito em Jesus. Mas, na verdade, eles estavam debaixo da soberania de Deus, cumprindo os propósitos de Deus. Isso deve nos fazer olhar para essas pessoas e saber que o que elas estão fazendo não está fora do governo de Deus. Deus continua soberano sobre a vida dessas pessoas, sobre aqueles que zombam dele, sobre aqueles que acham que estão tirando Cristo de cena, sobre aqueles que acham que estão se livrando de Jesus. Mas, na verdade, eles estão debaixo da soberania de um Deus que governa e faz com que todas as coisas cumpram o seu propósito. Por isso que nós não deveríamos ficar assustados diante da zombaria. O Salmo de número 2 nos diz algo muito interessante. Quando o salmista diz assim, por que os poderosos tramam e em vão se rebelam contra o Senhor, tentando quebrar as correntes? Porque eles estão tentando
se livrar do domínio de Deus. E aí o salmista, diante daqueles que se opõem ao Senhor e tentam se livrar do Senhor, ele diz que Deus do céu olha para eles e ele ri. Então, aqueles que tentam zombar do Senhor podem achar que estão lacrando nesse momento. Uau! Como eles foram contraculturais. Como eles ofenderam os cristãos. Nossa, olha só como a gente fez escárnio deles. Mas, na verdade, é Deus quem dos céus olha para eles e ri. É Deus quem dos céus olha para eles e ri de toda essa tolice humana. Então nós podemos ficar tranquilos, porque ainda que o que eles façam seja extremamente ofensivo, seja extremamente blasfemo, o que eles estão fazendo não está fora do controle de Deus. Não está fora da soberania do Senhor. Diante daquilo que eles acham ser uma sabedoria humana, eles rejeitam a Cristo. Mas cada um deles está sendo usado para cumprir os propósitos de Deus, que no final irão glorificar a Jesus. Jesus será glorificado através disso tudo. Por mais que hoje talvez a gente não saiba como. Por mais que talvez hoje a gente olhe e fale assim, como é que a gente vai parar isso? Parece que não tem mais jeito. Parece que eles vão vencer essa batalha cultural. Mas, meus irmãos, eu não sei você, se você já leu a Bíblia até o final, você sabe que chegará um momento em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, por mais que hoje a gente olhe e se pergunte, parece que as coisas vão de mal a pior. Meus irmãos, qualquer coisa que o homem tente fazer para se livrar de Deus, na verdade está debaixo da soberania de Deus. Assim como eles acharam que estavam crucificando a Jesus, estavam se livrando de Cristo, mas na verdade estavam proporcionando a nossa salvação. Então não há o que temer. Quando a gente olha coisas como essa, a gente não precisa ficar estarrecido e completamente, meu Deus do céu, e agora o que faremos? Porque o que eles fazem na sua ignorância, até mesmo isso eles fazem para o cumprimento dos propósitos de Deus, para a glória do Senhor. E eles não podem conhecer essa sabedoria, justamente porque rejeitam ao Senhor. E então nos versos seguintes, nos versos após o verso 8, Paulo passa a dizer como é possível alguém conhecer e discernir, então, essa sabedoria divina. Se os poderosos, os sábios dessa era, se aqueles que buscam a sabedoria humana, se aqueles que nós olhamos e falamos assim, nossa, que mentes brilhantes, que pessoas incríveis, que pessoas inteligentes, se eles não são capazes de receber essa sabedoria, quem é que pode abraçá-la? Quem é que pode recebê-la? O que Paulo vai dizer, a partir do verso 9, ele diz o seguinte, mas como está escrito, e aqui é muito interessante porque a gente não sabe muito bem que passagem Paulo está citando, não há uma correlação de uma passagem específica que seja assim no Antigo Testamento. O mais próximo que a gente tem é a passagem que a gente leu de Isaías 64 aqui, na qual tem temas semelhantes, mas talvez Paulo ele está fazendo uma espécie de reinterpretação de alguns textos bíblicos do Antigo Testamento, inclusive Isaías 64, que a gente leu aqui, e ele diz o seguinte, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E às vezes a gente também interpreta mal essa passagem, né? Como se essa fosse uma promessa futura. E não é. Essa é uma promessa presente, que já se cumpriu, porque o próprio Paulo vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas no verso 10 ele vai dizer, Deus, porém, revelou isso a nós. Isso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, Deus revelou a nós nestes dias. E como que Deus revelou a nós isso nestes dias? Por meio do Espírito. Essa sabedoria de Deus que o Senhor revelou a nós, nada mais é do que aquilo que Paulo está dizendo desde o início. A pregação do Cristo crucificado, que é loucura para esse mundo. E Deus revelou isso para nós, por meio do seu Espírito. Paulo agora está argumentando que a única maneira que alguém tem de discernir a sabedoria de Deus é através do Espírito Santo. Somente por meio do Espírito nós podemos compreender a sabedoria de Deus.
essa salvação que veio até nós, através de um Messias que foi crucificado. Nós não podemos compreender essa mensagem, a não ser que o Espírito Santo a revele para nós. Paulo continua dizendo, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que Paulo está dizendo? Basicamente o que Paulo está argumentando aqui é o seguinte: quando ele fala ninguém conhece o ser humano como o espírito do ser humano, Paulo está se referindo aqui à interioridade da pessoa. Ou seja, a ideia é, ninguém conhece os seus pensamentos a não ser você mesmo. Ninguém conhece os meus pensamentos a não ser eu mesmo. A não ser que eu revele aquilo que eu estou pensando através de palavras, que as pessoas possam então saber o que está na minha cabeça. De outra forma, ninguém conhece aquilo que está dentro de mim, senão eu mesmo. O que Paulo está dizendo é que, igualmente, ninguém conhece a mente de Deus, aquilo que Deus pensa, senão o próprio Espírito de Deus, que é o próprio Deus, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade. Somente Ele conhece a Deus, e por isso somente Ele pode nos revelar quem Deus é. Nós só podemos conhecer a Deus mediante a revelação do Espírito. Nós só podemos saber quem Deus é porque Deus se revelou a nós por meio do Espírito. E essa é a grande diferença entre o cristianismo e qualquer outra religião ou filosofia, porque o cristianismo é essencialmente uma revelação. A fé cristã é uma fé que nós só podemos conhecer porque Deus a revelou a nós. Porque Deus se deu a conhecer a nós. E nós só podemos receber e abraçar essa mensagem por meio do Espírito Santo. A sabedoria de Deus só pode ser conhecida por aqueles que pertencem a Ele. Pois somente aqueles que pertencem a Deus têm o Espírito. E Paulo vai dizer que o Espírito que nós recebemos não é deste mundo. É o Espírito que vem da parte de Deus. E isso, por isso mesmo, eles deveriam, então, se o Espírito que aquela igreja recebeu é o Espírito que vem de Deus, eles deveriam abandonar o pensamento e a busca por uma sabedoria meramente humana, porque essa sabedoria não leva a lugar nenhum. E Paulo continua dizendo, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Paulo então continua dizendo, e aqui há uma importante expressão, a gente vai trabalhar melhor ela, mas especialmente em Paulo e nos Coríntios, quando ele fala sobre alguém ser espiritual, esse é um termo muito técnico de Paulo que se refere a algo que pertence ao Espírito, algo que tem a ver com o ministério ou com a pessoa do Espírito. Ou seja, uma pessoa espiritual para Paulo não é simplesmente uma pessoa muito elevada espiritualmente, uma pessoa muito prodigiosa na sua vida espiritual. Não é isso que Paulo quer dizer. Uma pessoa espiritual para Paulo, ou algo espiritual para Paulo, é algo que tem a ver com o Espírito Santo. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que pertence ao Espírito. Uma pessoa que tem o Espírito. Não é essa a ideia de uma pessoa com uma vida muito elevada, mística, que vive, sei lá, no mundo das nuvens e é muito esotérica, vamos dizer assim, que vive numa outra dimensão. Mas ser alguém espiritual é ser alguém que está debaixo do domínio do Espírito Santo, é ser alguém que pertence ao Espírito Santo. Quando Paulo fala que nós falamos coisas espirituais, ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, ele está dizendo que nós estamos usando a própria linguagem que nos foi revelada pelo Espírito para falar sobre as coisas que nos foi dadas pelo Espírito. E ele vai dizer que a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, a pessoa que não possui o Espírito Santo
não tem como aceitar aquilo que é ensinado pelo Espírito Santo, que somente aqueles que recebem o Espírito Santo podem receber, podem conhecer. Pelo contrário, essas pessoas rejeitam a sabedoria de Deus como loucura e não podem compreendê-las, porque essa sabedoria só se compreende através do Espírito. Eu não sei se você já teve a experiência de conversar com alguém. Eu lembro de um pastor próximo, que ele falou que uma vez ele estava conversando com um rapaz e ele começou a evangelizar esse rapaz. E no final ele disse que ele começou a ganhar todos os argumentos lógicos possíveis, fazendo uma ótima apologética em defesa de Cristo. E ele foi perguntando, você concorda com isso? Você concorda com isso? Você concorda com isso? E o rapaz, não concordo, olha, faz sentido isso que você está falando, faz muito sentido. No final, ele perguntou assim, você aceita Jesus como seu Salvador? E o rapaz falou, não. Isso é outra coisa, isso é outro assunto, vamos deixar isso para outra hora. Por quê? Porque só pode receber o Evangelho, só pode abraçar o Evangelho aqueles que têm o Espírito Santo. E esse aqui é um excelente teste de fé. Como nós recebemos o Evangelho de Cristo? Como nós abraçamos a mensagem da fé? Como nós abraçamos o Evangelho da salvação que só é possível por causa de um Cristo que foi crucificado da pior forma, recebeu uma morte da pior forma possível, e que crendo na morte desse homem divino, é que nós podemos ter os nossos pecados perdoados, e então somos aceitos por Deus. Isso é o Evangelho. Como que você recebe essa mensagem? Você recebe como a boa nova de salvação, que faz o seu coração saltar de alegria, por saber que você não poderia de forma alguma ganhar a aprovação divina, você merecia uma condenação, mas que Deus graciosamente enviou seu Filho para morrer na cruz por nós, para que todos aqueles pecadores, sejam bons ou sejam ruins, apenas crendo em Cristo, recebessem salvação, não pelos seus méritos, não pelo seu comportamento, não pela sua obediência, mas por causa daquilo que esse homem que morreu no madeiro conquistou por nós, a saber, a salvação e a vida eterna por meio do seu sangue. Quando você ouve isso, você diz assim, tá doido, completa loucura. Não faz o menor sentido. Ou será que quando você ouve essa mensagem, ela enche o seu coração de alegria e de júbilo? Talvez em algum momento no passado, você possa ter olhado para essa mensagem e dizer, que loucura, isso não faz o menor sentido. Esse papo de crente aí, essa história estamos no pleno século XXI, isso é coisa dos passados que acreditavam que os trovões eram os deuses falando, que o fogo, o sol eram divindades, que eles não sabiam explicar os fenômenos da natureza, então eles não tinham ciência o suficiente para entender esses fenômenos, então eles criavam divindades para tentar explicar aquilo que a mente deles não conseguia compreender naquele momento. Hoje em dia a gente não precisa mais disso. Hoje em dia a nossa ciência está tão avançada, desenvolvida, que a gente pode explicar qualquer coisa. A gente sabe por que chove, por que não chove. A gente sabe por que tem secas, o que está causando algo do tipo. A gente sabe, a gente consegue manipular as próprias plantações, a ponto de que hoje você não é tão dependente mais do tempo, a ponto de você precisar orar para uma divindade para trazer chuva, porque senão você vai perder toda a sua plantação. Não, hoje a gente tem tecnologia para irrigar as nossas plantações e não depender de chuva. A gente tem agrotóxicos que vão impedir que ali o gafanhoto devorador venha e destrua toda a lavoura. Então a gente não precisa mais rogar pela divindade das plantações para que eles livrem as nossas plantações do gafanhoto e de pragas e de outras coisas. Isso é coisa do passado. Pleno século XXI. A gente não precisa mais se livrar da culpa acreditando num Deus que precisou matar o seu próprio filho para nos perdoar.
Isso é porque antigamente a gente não sabia lidar com a culpa. Hoje em dia a gente tem a psicologia que está tão desenvolvida que consegue lidar com as mazelas do ser humano, as mais profundas. Você não precisa mais sentir culpa. Você não precisa sentir mais peso. Você pode ser quem você quiser. Você não precisa mais de um Deus para te perdoar, porque não tem do que você ser perdoado. Talvez no passado você tenha recebido essa mensagem dessa forma. Mas muito provavelmente se você está aqui hoje, você se diz cristão, não é mais dessa maneira que o Evangelho soa para você. O Evangelho soa para você como a sabedoria de Deus. O que aconteceu nesse meio termo? Nesse meio tempo? Qual mudança houve? Qual argumento te convenceu a crer que isso era a verdade de Deus? Argumento nenhum, meu irmão. Foi o próprio Espírito de Deus. Embora talvez ele tenha usado pessoas com bons argumentos. Mas talvez ele tenha usado somente uma pessoa extremamente simples, com uma Bíblia aberta, anunciando a mensagem de um Cristo crucificado. E que aquilo antes soava como uma loucura para você. Mas às vezes, ao ver os lábios daquela pessoa, extremamente humilde, pregando esse evangelho, você percebeu que era você que não sabia nada. E que aquele homem que estava diante de você era extremamente sábio, porque ele tinha uma sabedoria que você não conseguia alcançar. E a partir daquele momento você olhou para aquela mensagem já não com os mesmos olhos, porque não é a sabedoria desse mundo que te convenceu, porque só pode receber o evangelho aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo, aqueles que abraçaram o Espírito Santo. Talvez no passado esse evangelho possa ter sido uma loucura para você, como é para muitas pessoas. Como é para essas pessoas que lá nas Olimpíadas estavam zombando, tirando sarro do Evangelho. É uma loucura para eles. Eles não conseguem compreender porque eles não possuem o Espírito. Mas nós possuímos o Espírito Santo. E se você recebe essa mensagem com alegria no seu coração, é sinal de que você é um filho de Deus. É sinal de que você abraçou essa mensagem e agora você entende que ela é a sabedoria de Deus, que vai contra a sabedoria desse mundo. Porque ela é justamente o oposto do que as pessoas desse mundo querem, estão buscando. Porque ela nos humilha. Porque ela mostra quem nós somos. Porque o Evangelho mostra duas coisas que parecem extremamente distintas, né? Que nós somos piores do que nós achamos que nós somos. Isso é uma verdade que o Evangelho revela. Se você ainda não entendeu isso, talvez você não tenha entendido o Evangelho. O Evangelho nos diz, você é pior do que você acha que você é. Se você acha uma pessoa ruim, o Evangelho vem para você e diz assim, você é pior do que você acha. Se você acha uma pessoa boa, deixa eu dizer uma coisa para você, você é muito pior do que você acha que você é. Mas esse mesmo Evangelho também nos revela que nós somos muito mais amados do que nós jamais poderíamos imaginar que nós seríamos amados. A ponto de Deus enviar o seu próprio Filho para morrer por nós. O homem natural não pode receber essas coisas. Ele não aceita isso. Porque isso é loucura. É loucura. As coisas espirituais só podem ser discernidas por aqueles que têm o Espírito. É por isso que às vezes não vale a pena ficar debatendo Bíblia com o incrédulo. Porque ele não vai aceitar a Bíblia. Você precisa pregar o Evangelho para eles. Você precisa anunciar Jesus para eles. Porque não adianta. Porque eles não conseguem discernir as coisas espirituais. Só aqueles que possuem o Espírito podem. Paulo termina então esse argumento dizendo, porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Obviamente, aqui julgar tem o sentido de discernir, né? Discernir todas as coisas, não, obviamente, todas as coisas possíveis, mas todas as coisas a respeito da salvação, que é o que Paulo está argumentando aqui. Paulo não está dizendo que se você é cristão, então agora você conhece todas as coisas do mundo todo, você tem todo o conhecimento possível, não, mas Paulo está dizendo que aqueles que são cristãos, aqueles que possuem o Espírito, eles são capazes de discernir tudo aquilo que diz respeito à salvação. A pessoa sem o Espírito, porém, não pode discernir o que Deus está fazendo, mas a pessoa com o Espírito é capaz de discernir a vontade de Deus e discernir o que Deus está fazendo, justamente por causa do Espírito, né? A pessoa profana, ela não consegue compreender a santidade.
mas a pessoa santa consegue compreender muito bem o alcance do mal. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aqueles que não possuem o Espírito não conseguem compreender as coisas que são de Deus, mas aqueles que possuem o Espírito, eles conseguem compreender tanto as coisas que são de Deus, quanto as coisas que são desse mundo. Tanto a santidade, quanto a maldade do pecado. Aquela pessoa que tem a sua vida invadida pelo Espírito de Deus, ela tem a capacidade de discernir todas as coisas. Incluindo aqueles sem o Espírito. É por isso que tive um professor no seminário que ele dizia assim, o homem simples, com a Bíblia aberta, é capaz de dar nó na cabeça de muito PhD. Porque o homem simples que tem o Evangelho, ele conhece a natureza do ser humano, caída e pecaminosa. Muitas das vezes, um homem simples com a Bíblia aberta diante de um doutor é capaz de falar coisas extremamente profundas que esse homem jamais vai conseguir compreender sem o Espírito Santo. Essa é a beleza do Evangelho. O Evangelho, ele não é só para pessoas super inteligentes, ele abarca todos, porque ele não diz respeito à nossa capacidade de chegar a conclusões lógicas, mas diz respeito a um Deus que se revela para nós por meio do seu Espírito Santo, através do Evangelho de Cristo Jesus. Então, ao contrário daqueles que não têm o Espírito, Paulo vai terminar seu argumento dizendo, nós temos a mente de Cristo. Nós somos capazes de compreender o que Deus está fazendo no mundo, agora, através de Cristo. Nós podemos entender, nesse exato momento, o que Deus está fazendo. Nós podemos compreender, se você é um cristão maduro, se você é um cristão que lê a Bíblia, você consegue compreender o que está acontecendo agora lá em Paris, na abertura das Olimpíadas. Você consegue discernir espiritualmente, como eu falei, isso não deveria ser uma surpresa para nós. Não deveríamos olhar para esses ataques que o cristianismo vem sucessivamente recebendo com um olhar de surpresa. Nossa, que novidade, nunca fizeram isso antes. Não, sempre fizeram isso. Sempre fizeram isso. Sempre rejeitaram a Jesus, sempre zombaram de Jesus. E sabe quem permanece 2000 anos influenciando o mundo e transformando a vida de pessoas? Jesus. E quantas dessas pessoas que lá nos primeiros séculos zombaram de Cristo, tentaram silenciar os seus discípulos, tentaram martirizar os cristãos, quantos deles são lembrados hoje? Nenhum deles. Quantos grandes imperadores que governaram o mundo são lembrados hoje em dia? A gente sabe deles como uma nota de rodapé na história do mundo. Você ouve falar sobre os grandes Césares e como eles tiveram poder, mas o império deles ruiu. Hoje, o que a gente tem de Roma são apenas escombros, que a gente visita, tira foto, e é o que sobrou desse império poderosíssimo. Mas Cristo está aí, desde a fundação do mundo. Já tentaram destruir o povo de Deus de diversas maneiras. Já tentaram retirar Deus da jogada de diversas maneiras. Mas nunca obtiveram sucesso e não vão obter. Se você já leu a última página da Bíblia, você sabe o fim da história. Você sabe como termina a história. Então, nós podemos abraçar essa sabedoria. Nós podemos crer que o que está acontecendo hoje não deveria nos deixar alarmado. Talvez piore amanhã. Talvez amanhã a gente vai ver coisas mais absurdas ainda. Maiores zombarias com símbolos que para nós são extremamente sagrados. Não há nada novo debaixo do céu. O que nós devemos fazer é orar ao Senhor para que Deus venha e cale a boca daqueles que zombam o nome de Cristo e para que Deus transforme o coração deles também e se revele para eles através do Espírito. Porque o que eles fazem é natural do homem que não consegue compreender. Como a gente viu aqui, o homem natural é loucura, tudo isso. O Evangelho é loucura. É loucura. Eles estão fazendo simplesmente aquilo que o homem caído faz. Rejeita o seu Criador. Rejeita o seu Criador.
tiras carne do seu Criador. É isso que eles fazem. Então, se nós queremos ver alguma transformação, o que nós devemos fazer é pregar o Evangelho, para que o Espírito Santo se revele a eles também. E aquilo que para antes eles rejeitavam como loucura, eles abracem como a sabedoria e o poder de Deus. É isso que nós devemos fazer. Então, como uma conclusão, aí nós devemos entender que, como povo de Deus, nós devemos ser identificados como o povo do Espírito, o povo cheio do Espírito. Isso significa que a nossa cosmovisão, a nossa visão do mundo, o nosso entendimento do mundo e os nossos valores precisam ser radicalmente diferentes da sabedoria deste mundo. Os nossos valores precisam ser radicalmente diferentes da sabedoria desse mundo. Estávamos conversando aqui ontem, eu, Tiago e Mariel, e falávamos sobre isso. Como cada vez mais nós precisamos de fato viver como uma comunidade cristã nesse mundo, trazendo valores que são contrários à sabedoria desse mundo. Vivendo de fato uma sociedade, aí para citar os mais antigos vão lembrar de Raul Seixas, uma sociedade alternativa. De fato, uma sociedade que não está submissa aos padrões desse mundo. Uma sociedade que você consegue perceber uma maneira diferente de se viver casamento, de se criar os filhos, de viver amizades verdadeiramente sólidas, viver um companheirismo, viver em comunidade. O problema é que nós queremos ser cristãos e viver com os valores desse mundo. Mas se nós temos o Espírito Santo, nós precisamos viver com valores extremamente radicais aos valores desse mundo. Em segundo lugar, como povo do Espírito, nós precisamos conhecer e nos envolver concretamente com o que Deus está fazendo no mundo hoje, com a obra de Deus no mundo hoje. Nós precisamos amar o que Deus está fazendo no mundo hoje. Nós vivemos muito focados no que nós estamos construindo. E precisamos olhar para o que Deus está fazendo, como Deus está fazendo, onde Deus está atuando, o que Deus está fazendo em Itaboraí, o que Deus quer fazer na nossa igreja, o que Deus quer fazer na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, o que Deus está fazendo no mundo e como nós podemos nos envolver com isso hoje. Por último, nós devemos ser marcados pela cruz. Essa é a característica do povo de Deus. O povo de Deus é o povo marcado pela cruz. A cruz é o que nos distingue deste mundo. A loucura dessa pregação de um Messias crucificado, nós deveríamos ser completamente identificados com essa cruz. Então, ser uma pessoa espiritual, né, conforme Paulo fala na sua epístola, e ele vai desenvolver mais, não é ser uma pessoa não é ser uma pessoa que vive ali na elite espiritual, né? Mas é ser uma pessoa que tem uma compreensão profunda da sabedoria de Deus, que é esse evangelho de um Messias crucificado que nos foi revelado por meio do Espírito Santo. Isso é ser uma pessoa espiritual. Ser uma pessoa espiritual é ser uma pessoa que pertence ao Espírito, que está debaixo da influência do Espírito e que vive de acordo com aquilo que nos foi revelado pelo Espírito Santo. Isso é a sabedoria de Deus, que o mundo não conhece, não pode conhecer, e por isso a gente vê coisas como nós vimos aí na abertura das Olimpíadas, e que não deveria nos deixar de cabelo em pé, porque é só o curso natural daqueles que não possuem a Cristo no seu coração. Quero te convidar a orar comigo nesse momento, se puder ficar de pé. Logo em seguida nós vamos cantar alguns louvores. Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite, porque se estamos aqui hoje, não foi porque nós tivemos uma grande ideia, ou tomamos uma grande decisão na nossa vida, mas foi porque o Senhor nos revelou o Evangelho por meio do Teu Espírito Santo. Foi obra do Senhor em nossos corações. E nós queremos te louvar, Senhor Deus, porque esse Evangelho é loucura para esse mundo.
para aqueles que estão perecendo, mas para nós o Evangelho é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Esse Cristo crucificado que foi humilhado pelos poderosos desse mundo, achando que estavam calando o Senhor da glória. Na verdade, eles estavam sendo instrumentos nas mãos do Senhor para cumprir os teus propósitos eternos de salvação para o teu povo. Por isso, diante das atuais circunstâncias que nós temos visto, de hostilidade ao Evangelho, possamos, Deus, sim, nos posicionar como cristãos, mas saber que nada está fora do controle de tuas mãos. Saber que essas pessoas estão agindo apenas como homens e mulheres naturais, que não possuem o Espírito. E que se nós realmente queremos mudar a mentalidade dessas pessoas, possamos dizer, usa-nos, Senhor, envia-nos para pregar o Evangelho a eles, para que eles também recebam o Espírito Santo e abracem essa loucura da salvação por meio de um Messias crucificado, que para nós é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Fala aos nossos corações, nos ajude a confiar no Senhor e a descansar na sua sabedoria e a glorificar o Senhor por meio dessa mensagem, que é loucura para esse mundo, mas para nós são as mais doces palavras que já soaram em nossos ouvidos. Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, mas ressuscitou.